Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos à nossa aula de matemática dessa terça-feira. Eu sou o professor Márcio Jean, espero que vocês estejam todos bem. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com a classificação dos quadriláteros. Ontem a gente viu algumas propriedades, já vimos quais são os quadriláteros e hoje a gente vai falar mais uma vez, vamos falar mais detalhadamente a respeito da classificação das figuras geométricas que têm quatro lados, os polígonos que têm quatro lados. Eu vou passar para vocês um vídeo relembrando essa classificação e na volta a gente segue com os nossos exercícios. Tudo bem? Segue o vídeo! Ok, vamos lá. Os polígonos são figuras geométricas que compõem a base da geometria plana. Por isso, estudaremos esses dias a classificação desses polígonos, os seus elementos e a nomenclatura de acordo com o número de lados. Futuramente, vocês conhecerão uma série de fórmulas que relacionam os ângulos, os lados e as diagonais de um polígono. Portanto, caso você seja um amante da geometria plana ou precisa desvendá-la para se dar bem nas provas e testes, acompanhe comigo aqui uma de suas classificações. Tranquilo? Então venha comigo. Hoje falaremos especificamente dos quadriláteros, que são polígonos de quatro lados, pelo próprio nome já diz. Quadri quer dizer quatro e látero quer dizer lado, ou seja, polígono de quatro lados. Observe aqui um exemplo clássico de um quadrilátero. Bem, você vai observar aqui que, obviamente, ele possui quatro lados, Ele possui esses vértices aqui, que estão representados por esses pontos. O ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, tá certo? Aqui nós já estamos nesse momento conhecendo os elementos de um quadrilátero, tá certo? Bem, a gente vai observar que a gente também pode dar nome a cada um desses lados. O lado aqui que fica na parte de cima, que vai de A até B, a gente pode chamar esse lado de AB. Sendo assim, quais são os outros nomes que aparecem? O que vai do A ao C, a gente chama de lado AC. O que vai do B ao D, a gente chama de lado BD. E o daqui de baixo, do C ao D, a gente vai chamar de lado CD. Bem, aqui dentro desse quadrilátero, a gente pode observar as aberturas dos lados, não é verdade? Olha só, aqui de cima no A, no B, no C e no D. Que aqui no caso são o quê? Como já aprendemos em aulas anteriores, são os ângulos de aberturas desses lados, tá certo? Então é importante o aluno identificar em um quadrilátero quais são os seus ângulos, que no caso aqui, a gente coloca aqui um acento circunflexo em cima de cada ponto para representar ângulos. Ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Dentro desse quadrilátero, dentro do conteúdo de polígonos, a gente pode traçar algumas diagonais. O que vem a ser diagonais? Diagonais é quando eu ligo dois pontos desse polígono, na qual esses dois pontos dentro do polígono não são consecutivos, tá certo? Não são consecutivos, não está um do lado do outro. Vamos observar aqui quantas diagonais é possível traçar dentro desse quadrilátero. Olha só, o primeiro deles vai do ponto A ao ponto D. E qual é a outra diagonal que eu posso traçar aqui? Se você pensou em um que vai do ponto C ao ponto B, parabéns, esse é a outra diagonal que a gente também pode traçar. Então as duas diagonais que existem dentro dessa figura aqui, a gente vai chamar de diagonal AD e a outra diagonal de CB, tá certo? De CB. Outra coisa importante que a gente vai observar aqui, que é uma das características da classificação dos quadriláteros que a gente vai trazer aqui, é a respeito dos lados serem ou não paralelos. O que vem a ser lados paralelos de um polígono? São aqueles lados que, se a gente imaginar que eles são retas e que eles não têm começo e nem têm fim, a gente vai observar qual deles dá para se cruzar mais cedo ou mais tarde, ou então já de forma visível, e qual aqueles que não vão se cruzar, tá certo? Então você vai concordar comigo, deixa eu marcar bem aqui, esse X vermelho aqui no lado AB e no lado CD. Vocês acreditam que alguma hora essas duas retas vão se cruzar? Com certeza não, não é verdade? Então, como elas não vão se cruzar, não vão se topar, a gente diz que elas são retas paralelas, são lados paralelos, tá certo? Então, a forma da gente representar ela é como está escrito aqui embaixo, ó. O lado AB é paralelo ao lado CD
E já dizer também que o lado AC é paralelo ao lado BD. Aqui, vamos observar aqui, então, no caso, onde está aqui marcado com esse X azul aqui, ó. O lado AC é paralelo ao lado BD, porque eles nunca irão se cruzar, tá certo? Então é importante o aluno, quando estiver aprendendo a respeito dos quadriláteros, perceber se eles são ou não paralelos, ou quantos lados esse polígono, quantos lados desse polígono são paralelos, tá certo? Com essa ideia, você vai concordar comigo que existem três possibilidades, pelo menos três possibilidades. A primeira delas é que em um quadrilátero não tem nenhum par de lados paralelos. Pode acontecer de ter um par de lados paralelos ou no máximo ter dois pares de lados paralelos. Por que eu estou falando disso? Porque dependendo da quantidade de lados paralelos, a gente vai poder começar a trabalhar aqui com a classificação dos quadriláteros, tá certo? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma classificação dos quadriláteros que possui dois pares de lados paralelos e outra classificação para os quadriláteros que possuem apenas um par de lados paralelos. Tudo bem? Acompanhe comigo aqui o raciocínio. A primeira família de quadriláteros que possui, que vamos trabalhar com essa questão dos lados paralelos, é o que a gente vai chamar de paralelogramos, tá certo? Vamos trabalhar aqui com a família dos paralelogramos. Todos eles são quadriláteros porque possuem o quê? Possuem quantos lados? Possuem 4 lados. Então, quando eu falar bem aqui a respeito dessa família dos paralelogramos que possui os pares de lados paralelos, e quando eu for falar da outra família, mas todos eles estão dentro da classificação de quadriláteros, já que todos eles possuem 4 lados. Ok, vamos então aqui para a família dos paralelogramos. Eles possuem 2 pares de lados paralelos, ou seja, os 4 lados são paralelos 2 a 2, tá certo? A linha de cima, o lado de cima é paralelo com o lado de baixo, e as outras duas, ou na vertical ou de forma inclinada, também são paralelos. Olha só aqui a figura clássica de um paralelogramo. Você vai observar que o lado de cima e o lado de baixo são paralelos, e esses dois lados inclinados também são paralelos, portanto os dois pares de lados são paralelos. Essa é a característica básica de uma figura de um quadrilátero que venha a ser classificado como paralelogramo. Bem, existe dentro da família dos paralelogramos 3 casos específicos que eu quero mostrar aqui para vocês, tá certo? 3 ramificações de paralelogramos. Vamos para o primeiro deles. O primeiro tipo de paralelogramo é o conhecidíssimo retângulo. Tá certo? Ele tem essa figura aqui que eu vou mostrar para vocês. E qual é a característica dele? Possui os 4 ângulos retos, ou seja, possui todos os lados ou todos os ângulos medido quanto? Quando esse canto aqui, ó, a gente diz que é um ângulo reto que possui exatamente 90 graus. 90 graus, tá certo? Então, esse é o retângulo, o famoso retângulo, e ele recebe esse nome de retângulo porque possui os ângulos de 90 graus. Mas ele é paralelogramo por quê? Porque todos os pares de lados paralelos, ou todos os pares de lados são paralelos. O de cima é paralelo com o de baixo, e os dois que estão aqui na vertical são paralelos também. E ele é quadrilátero por quê? Obviamente porque possui 4 lados. Essa foi a primeira classificação dos paralelogramos. Vamos aqui para outra classificação, para um tipo específico de paralelogramo. Quero aqui apresentar para vocês o losango, tá certo? Vou apresentar aqui para vocês o losango. Olha só como é que é a figura básica dele. E eu já vou colocar aqui algumas medidas para ele, ó. Eu vou dizer aqui que todos os 4 lados do losango medem 3 centímetros. Então vamos aqui para a característica básica de um losango. Os 4 lados são congruentes. O que é uma palavra congruente? O que isso quer dizer?
que os lados possuem a mesma medida. Ó. Um mede 3, o outro também mede 3 e os outros dois, cada um também mede 3 centímetros, tá certo? Então essa é uma outra classificação de paralelogramos, são os losangos, tá certo? E agora, olha só, a característica do retângulo é que ele possui os ângulos de 90 graus e a característica do losango é que todos os seus lados são iguais, possuem a mesma medida. Estou falando isso aqui porque agora a gente vai para a última classificação dos paralelogramos, que são os quadrados, tá certo? São os quadrados, que ele vai juntar tanto a característica do retângulo quanto a característica do losango. Vamos ver como é que vai ficar? Tá aqui a figura do quadrado, tá certo? As duas características são, os ângulos são retos, de 90 graus, e ao mesmo tempo tem a outra informação de que os quatro lados são congruentes, possuem a mesma medida. Olha só, então a figura como ela está aqui é um quadrado, cada lado mede 2 centímetros e a abertura dos ângulos internos, que é o ângulo que fica do lado de dentro, mede 90 graus, são ângulos retos. Então, para ser um quadrado, é necessário que tenha essas duas características aqui, que é juntando a característica do retângulo, que tem medidas de ângulos retos, com a característica do losango, que possui os quatro lados congruentes. Ok, pessoal, então essa aqui é apresentei aqui para vocês a família dos paralelogramos, tá certo? Repetindo mais uma vez, são figuras que possuem os lados opostos paralelos, os dois pares de lados opostos paralelos, que são os retângulos, os losangos e os quadrados, tá certo? Agora vamos aqui para um outro tipo de família dos quadriláteros. O que eu apresentei para vocês anteriormente tinha dois pares de lados paralelos e agora eu quero apresentar para vocês os trapézios, tá certo? São os trapézios. Tem quatro lados, já que é um quadrilátero, tá certo? Só que em vez dele possuir dois pares de lados paralelos, como foi os paralelogramos, ele possui apenas um par de lados paralelos. Olha só essa figura aqui. Você vai concordar comigo que o lado de cima, AB, é paralelo ao lado de baixo, CD. Tudo bem que ele possui medidas de tamanhos diferentes, mas isso não está relacionado a ele ser ou não paralelo, tá certo? Mesmo de cima sendo menor que o de baixo, você vai perceber que são lados que nunca vão se topar, nunca irão se cruzar. Já os outros dois lados aqui que estão inclinados, o lado AC com o lado BD, se eles continuarem para cima, mais cedo ou mais tarde eles irão se cruzar. Portanto, esses dois lados não são paralelos. É por isso que nessa família, a família dos trapézios, apenas um par de lados são paralelos. É a forma clara de não misturar esse tipo de família com aquele que a gente acabou de estudar, certo? Dentro dos trapézios, todos eles receberão esse nome, trapézio. Só que a gente vai observar alguns tipos de trapézios e a gente quer aqui apresentar para vocês 3 deles, tá certo? Vamos para o primeiro. Queremos apresentar aqui o trapézio retângulo, tá certo? O trapézio retângulo. Olha só a figura. Pelo nome, trapézio retângulo, o que você acha que ele tem como característica principal? Olha só, possui 2 ângulos retos. Ou seja, possui 2 ângulos de quantos graus? De 90 graus. Possui 2 ângulos de 90 graus. Então, se eu tiver um trapézio onde temos dois ângulos de 90 graus, ele recebe a classificação de trapézio retângulo. Continua sendo um trapézio porque, olha só, os lados de cima e o de baixo são paralelos e os que estão aqui, um aqui na vertical e outro inclinado, eles vão se cruzar mais cedo ou mais tarde. Portanto, é trapézio porque possui apenas um par de lado paralelo e é retângulo porque possui 2 ângulos retos, 2 ângulos de 90 graus. Vamos agora para mais um tipo específico de trapézio. Quero apresentar para vocês o trapézio isósceles. Olha só como é a figura. Vamos observar aqui qual é a característica principal desse tipo de trapézio.
Olha só, são lados não paralelos, aliás, os lados não paralelos com medidas iguais, tá certo? São lados não paralelos com medidas iguais, ou seja, os dois lados que não são paralelos possuem o mesmo tamanho, possuem a mesma medida. Olha só aqui, um mede 3 centímetros e o outro também mede 3 centímetros. Então, quando eu tenho um trapézio onde dois lados deles possuem o mesmo tamanho, os dois lados que não são paralelos, a gente classifica esse tipo de trapézio como sendo um trapézio isósceles, E por fim, vamos agora para um último tipo de trapézio. Quero apresentar para vocês o trapézio escaleno. No trapézio escaleno, conforme a figura você observando aqui, possui 4 lados, por isso é um quadrilátero. É classificado como trapézio porque apenas um par de lado é paralelo, o lado AB aqui é paralelo ao lado DC e os outros dois lados que estão aqui inclinados não são paralelos, então está classificado como trapézio. Agora, por que será que ele venha a ser classificado como trapézio escaleno? Observe, a principal característica dele é que lados não paralelos possuem medidas diferentes. Enquanto que o isósceles, os lados não paralelos, possuem as medidas iguais, aqui nos lados não paralelos, as medidas são, no caso, diferentes. Um aqui mede 3 e o outro mede 4 centímetros. Ok? Então, acabamos de ver aqui quais são as características dos trapézios, tá certo? Voltando aqui para o nosso mapa mental, tendo a noção do todo, né? Esse aqui é revisando mais ou menos o que a gente aprendeu hoje. A gente aprendeu que os quadriláteros são uns tipos de polígonos. Eles possuem 4 lados e temos aqui alguns elementos, né? Os pontos dele, os lados deles, os ângulos, as diagonais, a questão dos lados opostos serem paralelos ou não, tá certo? E aqui a gente aprendeu sobre as duas famílias de quadriláteros. As famílias que possuem 2 pares de lados paralelos, que são os paralelogramos, e a família que possui apenas um par de lados paralelos, que são os trapézios, tá certo? Nos paralelogramos, a gente tem os retângulos, os losangos, os quadrados, e já nos trapézios, a gente vai observar os trapézios retângulos também, os trapézios isósceles e, por fim, os trapézios escalenos, ok? Espero que nesse mapa mental você possa ter uma noção do todo, para que nas próximas atividades que a gente venha fazer, você esteja craque nesse conteúdo, a ponto de não confundir uma figura com a outra, uma família com a outra, para que assim você possa acertar todas as questões que envolvam esse tipo de conteúdo. E por falar em questões, vamos agora para os nossos exercícios? Bora lá! Pronto, relembramos então mais uma vez, será possível que depois da aula de ontem e da aula de hoje você não tenha entendido mais ou menos a classificação, como que classifica cada um desses quadriláteros, cada uma das características dessas figuras de 4 lados. Então a gente vai agora para a parte dos exercícios. Se você não tiver com seu PDF em mão, se o professor não passou para vocês alguma atividade, essa nossa atividade de hoje, esse nosso exercício, ele está nas páginas 223 e também nas páginas 232 do seu livro. Então, se você quiser acompanhar pelo livro, você pode pegar o seu livro e localizar essas questões nas páginas 223 e também na página 232. Vamos lá? Então, começando aqui pela página 223, olha só. A primeira questão diz assim: as retas A e B são paralelas. A Helena desenhou alguns quadriláteros na região entre as retas A e B. Tá aqui, ela está falando dessa reta vermelha aqui em cima e dessa reta vermelha embaixo. E aqui dentro nós temos figura 1, figura 2, figura 3, figura 4 e figura 5. Observe atentamente os desenhos de Helena e responda as perguntas a seguir. Olha só, letra A. Quais dessas figuras são paralelogramos? Quais delas são paralelogramos? Ou seja, que possui 2 pares de lados o quê? Paralelos. A figura 1, com certeza, é um paralelogramo. A figura 2, não.
não é, porque esses dois lados aqui não são paralelos. A figura 3 com certeza possui dois pares de lados paralelos. A figura 4 também, já a figura 5 não. Esse lado bem aqui com esse não são paralelos. Então, na letra A, quais são as respostas? Figura 1, figura 3 e também a figura 4. Esses três são exemplos de paralelogramos, tá certo? Tudo bem que aqui na figura 1 é um paralelogramo propriamente dito. Na figura 3, sabemos que aqui no caso está parecendo um quadrado, mas todo quadrado é um paralelogramo. Na figura 4, sabemos que aqui é um retângulo, mas todo retângulo também é um paralelogramo. Por isso, todos eles aqui são classificados como paralelogramos, visto que na aula de hoje a gente separou a família dos paralelogramos. Tenho dificuldade de pronunciar palavras que puxam muito a letra R. A família dos paralelogramos e a família dos trapézios, tá certo? Então, a gente fez essa separação na nossa aula de hoje. Na letra B, dentre os quadriláteros, qual figura é um retângulo? Ou seja, desses três aqui, aliás, não, dentre os quadriláteros, ou seja, entre todos esses aqui, todos eles são quadriláteros. Dentre eles, qual deles é um retângulo? Letra F. Para ser retângulo, qual é a característica principal? Possuir, além dos pares de lados opostos, ele também tem que ter o quê? Ângulos de 90 graus. Ângulos de 90 graus. Figura 1 não tem. Figura 2, B aqui é 90, mas em cima não é. Esse aqui é um retângulo. A figura 3 é um retângulo. Ah, massa, aqui é um quadrado. É um quadrado, pessoal, mas ele é um retângulo porque ele possui os quatro ângulos, ó, de 90 graus. Portanto, a figura 3, sem dúvida, ele possui os ângulos retos e, portanto, é classificado como um retângulo. E a figura 4 também, olha só. A figura 4 também, exatamente esse aqui é um retângulo. Então, a gente vai ficar com essas duas figuras. Tanto a figura 3 quanto a figura 4 são classificados como retângulos. Qual delas é um quadrado? Qual delas é um quadrado? Agora sim, a gente não tem como fugir da figura 3, pois para ser quadrado, além de ter as características do paralelogramo e do retângulo, os seus lados também têm que possuir a mesma medida. Um quadrado, além de ter os quatro ângulos de 90 graus, os quatro lados têm que possuir a mesma medida, que é o caso aqui da nossa belíssima figura 3. Belíssima figura 3. Letra C. Quais desses quadriláteros desenhados são trapézios? O que são trapézios? As figuras de quatro lados que possuem apenas um par de lados paralelos. Em cima e embaixo é paralelo e esses dois não são. Ou então, esses dois são paralelos e esses dois não são. Então, só o importante é que tenha apenas um par, sem ser os dois pares. Então, com certeza, nós vamos ficar com a figura 2 e com a figura 5. Tá certo? Figura 2 e figura 5. E, por fim, a letra D. Dentre os trapézios, qual deles é um trapézio retângulo? Que a gente passou no vídeo para vocês que o trapézio ele tem algumas classificações. E o trapézio retângulo tem que possuir ângulos de 90 graus. Esse aqui não possui, ó, não tem. Já esse B aqui com certeza tem um ângulo de 90 graus B aqui e outro B aqui, ó, na figura 2. Portanto, ele é classificado como um trapézio retângulo, figura 2, tá bom? Anote o resultado, por favor. Muito bem, vamos então agora nesse momento para a nossa segunda questão, que diz assim, olha só. Desenhei alguns quadriláteros na malha quadriculada, tá aqui, ó. O rapaz desenhou essa figura 1, essa figura 2, essa figura 3 e essa figura 4. Escreva quais deles são. Letra A. Quais desses aqui são paralelogramos? Qual é a regra principal para ser paralelogramo? Os dois lados opostos têm que ser paralelos, por isso que ele tem esse nome, paralelogramo. O lado de cima tem que ser paralelo a esse e o lado que fica aqui desse lado da direita tem que ser paralelo a esse outro aqui. Então, esse par com esse outro par tem que ser paralelo, que é o que funciona na letra quem? A figura 1 possui lados opostos paralelos, todos. A figura 2, não, ó, esses dois não são. Figura 3 possui lados opostos paralelos e a figura 4 não tem. Já na letra B, e quais são trapézios? Oh, gente, os que sobrou, que é o que possui apenas um par, só o de cima e de baixo, só um de um lado e do outro. Esse com esse não é paralelo, e esse aqui com esse aqui
não são paralelos. Portanto, a figura 2 e a figura 4 são classificados como trapézios, tá certo? Essa é a regra básica da separação de um paralelogramo para um trapézio. O paralelogramo possui 2 pares de lados paralelos, todos são paralelos, e o trapézio possui apenas um par de lados paralelos. Vamos então para a nossa última questão de hoje. Vamos então para a página 232. Helena está preparando uma atividade para seus alunos e desenhou alguns quadriláteros em papel quadriculado. Veja, tá que ela desenhou vários, né? Letra A. Quantos trapézios ela desenhou? Vamos ver onde é que a gente acha um trapézio. Eu estou vendo um trapézio bem aqui. Deixa eu ver onde mais eu estou vendo um trapézio. Eu estou vendo outro trapézio aqui, outro aqui e outro aqui. Eu vi pelo menos 4 trapézios. Esse é trapézio, esse é trapézio, esse também é trapézio e esse também é trapézio, tá certo? Então, quantos trapézios ela desenhou? Ela desenhou 4 trapézios, tá bom? Já na letra B, quantas dessas figuras são paralelogramos? Olhando todas as figuras, quais delas são paralelogramos? Oxe, todas as outras que sobrou são paralelogramos, tá certo? Essa. Por quê? Porque todas elas possuem 2 pares de lados paralelos. Então, dá um total de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na letra C, entre os paralelogramos, há quantos losangos? Para ser losango, existe uma regra. Tem que ter os 4 lados iguais. Só isso. Então, onde é que tem os 4 lados iguais? Aqui tem 4 lados iguais, aqui tem 4 lados iguais e aqui embaixo também tem 4 lados iguais. Então, dá um total de, esse ó, é losango, esse é losango e esse também é losango. Portanto, temos 3 losangos. E, por fim, vamos para a última questão. Entre os paralelogramos, há quantos quadrados? Para ser quadrado, tem que ter a regra do losango, que é os 4 lados iguais, mas também tem que ter a regra do retângulo, tem que ter ângulos de 90 graus. Portanto, vamos encontrar qual? Esse aqui de cima e esse aqui de baixo. Portanto, nós temos quantos quadrados? Apenas 2 quadrados, tá certo? E então nós estamos aqui nesse momento encerrando a nossa atividade. Muito obrigado pela participação de vocês, tanto na aula de ontem quanto na aula de hoje, aprendendo a respeito dos quadriláteros, tá certo? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!